Bom, pessoal, vou dar um exemplo agora, né? Uma questão que caiu no Enem para determinar exatamente as medidas de tendência central que eu acabei de explicar a vocês. A gente explica o conceito, às vezes, né? Fica algumas lacunas aí na compreensão, mas através do exemplo a gente consegue entender melhor. Então, eu não escrevi o texto, mas vou sintetizar aqui o que diz o problema, certo? Então, o problema mostra uma tabela em que apresenta os resultados do lançamento de um dado, né? Um dado em formato de um cubo, que é numerado de 1 a 6. Então, esse dado foi lançado 10 vezes, tá? Segundo o problema, obtendo os seguintes resultados. O número 1, né? O número 1 no dado lá saiu 4 vezes, o número 2 saiu 1 vez, o número 4 saiu 2 vezes, o 5 saiu 2 e o 6 saiu apenas 1 vez. Então, com base nessas informações, qual é a média, né, dos resultados obtidos? Qual é a média dos números obtidos? Então, para calcular a média aritmética, como a gente aprendeu, o que é a média aritmética? É a soma de todos os números obtidos, né, de todos os resultados obtidos, pela quantidade desses números, certo? Ou seja, ó, eu posso analisar o seguinte, o número 1 saiu quantas vezes? 4 vezes. Então, eu vou ter que somar o 1 4 vezes. Depois a gente vai ver que tem outra maneira mais rápida de calcular essa média aritmética, certo? Que é usando a média aritmética ponderada, tá? Mas aí eu vou mostrar a vocês essas duas maneiras de fazer. Então, eu estou calculando a média dos números obtidos. O número 1 saiu 4 vezes. Então, vou somar o número 1 4 vezes. O número 2 saiu apenas uma vez. Então, vou somar o 2 apenas uma vez. O 4 saiu 2 vezes. Então, vou ter que somar o 4 2 vezes. O 5 saiu 2 vezes. Então, o 5 2 vezes. Né? E o 6 saiu apenas uma vez. Então, mais 6. Então, o que nós temos aí no nosso numerador? A soma dos resultados obtidos, que é o que eu quero saber, né? A média dos números obtidos. Beleza. Então, essa média, a soma desses números tem que ser dividida pela quantidade de números. Só que quantos números eu tenho aqui? 10. Né? Que é exatamente o número de vezes que eu lancei o dado. Então, aí nós vamos fazer essa continha. E aí a gente já tem a média aritmética. Então, aqui vai dar 4, né? Com 2... 4 com 2 dá 6, com 4 dá 10, com 4, 14, com 5, 19, com 5, 24, com 6, 30, né? Então vai ficar 30 dividido por 10, que dá 3. Então, em média, né? Qual foi o número obtido aí em média? O número 3. Apesar de ele não ter aparecido, mas na média sai 3, né? Muito bem. Ah, Valdir, mas a gente teria que escrever todos esses números, né? Teria uma maneira mais rápida de fazer isso? Teria. A média aritmética, ela pode também ser vista como uma média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada, Valdir? É quando você atribui um peso aos números que você está calculando a média. Significa o quê? O que significa esse peso? Ó? O peso é o número de vezes que esse valor vai se repetir. Ó, o número 1 vai se repetir quantas vezes? 4 vezes. Então, você vai ter 4 vezes o número 1. Certo? Mais... o número 2 vai se repetir quantas vezes? Uma vez. Então, você vai ter uma vez o número 2. Então, a ponderada em uma tabela nada mais é do que você pegar as frequências e multiplicar pelo valor obtido e fazer um somatório, certo? Então, o primeiro passo é isso, pegar a frequência vezes o valor obtido e vai fazendo esse somatório. Então, o próximo vai ser o quê? 2 vezes o 4 mais 2 vezes o 5, né? Mais... uma vez o 6. Muito bem. Aí você vai dividir, né? Você não divide por 10? O que é esse 10? O 10 é exatamente a soma dessas frequências aqui, ó. Tá? Essas frequências são chamadas de pesos.
Então você vai somar 4 mais 1, mais 2, mais 2, mais 1. Então, o que é o conceito de média aritmética ponderada, que vai dar o mesmo valor aqui? É você pegar o peso, multiplicar pelo valor obtido. Ó. No caso aqui, o peso é a frequência. Então, vai multiplicando a frequência pelo valor obtido, fazendo somatório. E dividido aqui pelo somatório dos pesos. No caso aqui, o somatório das frequências. Então, dessa maneira, você obtém o valor mais rápido e não precisa estar escrevendo todo o conjunto de números, né? Então, você vai ter 4 mais 2, mais 8, mais 10, mais 6. Aqui, essa somatória aqui dá 10, né? Aí vai ficar aqui 10, com 10, 20, com 4. 24 com 6, 30. 30 dividido por 10, dá exatamente 3. Que é o mesmo valor, só que é uma outra maneira de você calcular a média aritmética. Né? Quando você tem tabelas, o aconselhável é usar a média aritmética ponderada, que você vai fazendo essa multiplicação direta, a frequência pelo valor obtido, fazendo somatório, dividido pelo somatório da frequência, ou peso que a gente chama. Muito bem. Então, nós já definimos aí a média aritmética. Agora, nós vamos definir quem é a nossa moda, né? Era para me ter apagado a tabela, mas dá para fazer. Né? Lembra lá na tabela o que acontece? O que é a moda? É o número que mais se repete. Então, o lançamento de dados, qual foi o número que mais apareceu? Eu apaguei a tabela lá, mas a gente pode olhar por aqui, ó. O número 1, ele apareceu 4 vezes, né? Então, o que mais aparece é o 1. Ó, o 1 aparece 4 vezes, os 2 apareceu uma vez. O resultado 4 saiu 2 vezes, o resultado 5 saiu 2 vezes, o resultado 6 saiu apenas uma vez. Então, qual foi o resultado que foi mais frequente, que mais apareceu? Foi o resultado 1. Ele saiu 4 vezes, então a moda é 1. É muito fácil a moda. É só identificar qual é o resultado que mais apareceu, que é mais frequente. E a mediana, professor Valdir? Primeiro passo para determinar a mediana é ver a quantidade de números que você tem nesse conjunto. A moeda foi lançada, desculpa, o dado foi lançado quantas vezes? 10 vezes. Então, se a quantidade de números obtidos é 10, né, você vai ter aí 10 números obtidos, que foi lançado 10 vezes, você já sabe se a quantidade é par, ele vai ter dois valores centrais. Nós temos que identificar quem são esses caras. Aí basta você pegar e colocar esses números na ordem crescente ou decrescente, que é o primeiro passo. Qual é o primeiro resultado aí no lançamento do dado? Foi 1. Ele apareceu quantas vezes? 4 vezes. Então você escreve 1 4 vezes. Certo? O 2 apareceu quantas vezes? Uma vez. Então você escreve 2 uma vez. O 4 apareceu 2 vezes. Então você escreve o 4 2 vezes. O 5 apareceu 2 vezes. Então escreve o 5 2 vezes. E o 6 apareceu uma vez. Então, aqui nós temos os 10 resultados obtidos no lançamento do dado, né? Em ordem crescente. Feito isso, aí você identifica agora os dois termos centrais. A mediana vai ser a média desses dois caras que você identificou. Ah, Valdir, mas eu aprendi no vídeo anterior que se eu pegar essa quantidade e dividir por 2, eu já vou saber a posição dos termos centrais, exatamente. Então, quando eu divido a quantidade par por 2, eu sei que o primeiro valor central vai estar na quinta posição. E o segundo é consecutivo à quinta posição, vai ser a sexta. Então, quem são os valores centrais aqui nessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto e o sexto, vão ser esses dois. Observe que é verdade, ó. Esses dois valores centrais vão distribuir igualmente esse conjunto de números, né? Com 4 números para a direita e 4 números para a esquerda. Então, esses dois são centrais.
Porque aqui aparece 2 porque a quantidade é par. Se a quantidade fosse ímpar, ia aparecer apenas 1. Então, como aparece 2, a mediana é a média desses dois. Então, é 2 mais 4 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, que dá 3. Então, qual a resposta aí do nosso problema? Ele queria a média foi 3. Depois ele queria a mediana, que era 3. Depois ele queria a moda, que é 1. Eu fiz primeiro a moda, mas não tem problema. Então, essa era a solução. Então, a questão fácil do Enem, só explorando o conceito de medidas de tendência central, certo? Média, moda e mediana. Cai demais, geralmente cai de 3, 4, 5 questões sobre isso. Então, a gente vai nos próximos vídeos ver outros problemas, que é com nível de dificuldade maior. Mas, por enquanto, na aula de hoje é até aqui. Então, faça as atividades lá do livro, são questõezinhas fáceis. Na próxima aula, eu vou trazer questões mesmo de vestibulares do Enem para a gente discutir e avançar, aprofundar mais esses conceitos, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, dá um retorno aí no vídeo e tira dúvidas comigo no WhatsApp. E quem quiser aí me seguir, pode ficar à vontade aí seguir o canal, certo? Estou tentando melhorar cada dia mais. Obrigado aí, um abraço, até a próxima.